Você provavelmente já ouviu falar que não existe nada impossível para Deus, mas será que é assim mesmo? Fica comigo que eu te conto depois da chamada. Fala minha galera querida, Jefferson aqui, e este é o canal Justificados. Que bom ter você comigo aqui mais uma vez. Hoje vamos tratar sobre um assunto muito importante, sobre se existe algo impossível para Deus. E é exatamente por isso que eu peço que você deixe o like neste vídeo e se inscreva no canal, para que você fique ciente quando assuntos desse tipo for ser lançado aqui no canal. Você ajuda o canal a crescer com seu like, e estando inscrito e ativando o sino das notificações, você recebe tudo de primeira mão. Mas ainda assim, não espere o YouTube te notificar. Venha sempre aqui no canal e assista a vídeos que já temos e sempre também para ver se tem novos vídeos que nós estamos lançando. Um recado rapidinho antes da gente ir para o assunto do vídeo. Você já se inscreveu para o Jogo da Bíblia? Estamos na segunda temporada, as inscrições estão abertas só até o dia 20 de outubro, então corre. O que é que você está esperando? Corre que você pode ganhar uma Bíblia, uma camisa ou uma caneca comemorativa do evento. Vocês estão vendo aí na tela de vocês aí os ganhadores da primeira temporada, são estes queridos irmãos aí, mando um abraço para eles. Enfim, aguardo vocês. Vocês precisam se inscrever logo. A gincana ainda é dia 28, mas vocês precisam se inscrever logo para vocês já começarem a revisar os assuntos que vão cair, para vocês saírem bem, certo? Então o link para se inscrever está aqui na descrição. Corre, não perde tempo. Vocês se inscrevendo, vocês vão ter, vai chegar um e-mail para vocês vão ter acesso ao supergrupo. E lá no supergrupo vocês vão poder ver quais são os assuntos que vão ser tratados na gincana, os assuntos que vão cair lá no questionário. Então é apenas R$ 14,90 o valor da inscrição e o link está aqui na descrição, tá certo? Vamos ao nosso assunto agora. Será que existe algo impossível para Deus? A gente lê lá em Gênesis, na ocasião em que os anjos visitam Abraão. Em um momento, Sara ouve a conversa entre Abraão e o anjo, em que o anjo diz que ela ficaria grávida e teria um filho. E lá em Gênesis 18:14, o anjo pergunta assim: existe alguma coisa difícil para o Senhor? Em outras traduções, em outras versões, existe alguma coisa impossível para o Senhor? E a resposta é óbvia, que não. Claro que não existe. Mas até que ponto isso é verdade? Ou em que sentido isso é verdade? Pois eu vou trazer aqui 5 coisas que são impossíveis para Deus e vocês, ao verem minha argumentação, vão concordar comigo. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que nenhum feito, nenhuma realização, até mesmo aquelas que quebram leis da natureza, como por exemplo uma pessoa flutuar desafiando a lei da gravidade, isso não é algo impossível para Deus. Deus pode fazer uma pessoa, um objeto, seja o que for flutuar. Claro que ele não faria coisas desse tipo sem necessidade. Tudo que Deus faz tem um propósito, né? Mas, por exemplo, Deus ele nunca pode fazer algo que vá contra a sua própria natureza ou contra o seu próprio caráter. Deus não pode deixar de ser Deus, por exemplo, porque isso é algo ilógico, é algo totalmente sem sentido. Deus não pode negar a própria natureza dele. Posto isso, vamos lá. As 5 coisas que são impossíveis para Deus, e a primeira delas, a primeira coisa que é impossível para Deus é Deus mentir. Hebreus 6,18 diz assim: portanto, há 2 coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas Deus não pode mentir. Hebreus diz que Deus não pode mentir. A verdade é algo próprio do caráter de Deus. É algo intrínseco à natureza dele. O que define Deus é a verdade, então é impossível que ele minta. A segunda coisa que é impossível para Deus é ser tentado e tentar alguém. Então lá em Tiago 1,13 diz o seguinte: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Não existe algo que faça Deus querer fazer o mal, e ele próprio não inflige tentação a ninguém. Quando o ser humano se sente tentado, ele na verdade está se sentindo tentado por algo que ele já deseja em seu coração. O mal existe no coração humano, o ser humano é inclinado ao pecado. Então, quando o ser humano sente desejo por fazer algo errado, é porque aquela inclinação já existe no coração, e não porque Deus esteja incitando aquela pessoa ao erro, ok? A terceira coisa que é impossível para Deus, eu já citei aqui, mas vamos reforçar, né? É Deus mudar o seu caráter. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Então veja, Deus é luz, e aqui esse verso aqui de Tiago diz que ele é o Pai das luzes. Ele faz essa relação com o Pai das luzes do céu, com os astros, né? Sol, lua, estrelas, etc. E apesar desses astros mudarem de posição, apesar desses astros variarem, né? Nós sabemos que tem o momento do dia, o momento da noite e tal. As estrelas também, que podem mudar de posição, podem cair e tal.
Mas ele próprio, ele não muda nem varia de posição, porque isso causaria escuridão. Ele é luz o tempo todo, então Deus não muda o seu caráter. A quarta coisa que é impossível para Deus é ele rejeitar o pecador arrependido. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Veja, de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Então Deus jamais vai rejeitar alguém que se arrepende de seus pecados e vai até ele em arrependimento, num desejo sincero, real de ser transformado. E a última coisa que é impossível para Deus, para a gente fechar aqui, a quinta coisa que é impossível para Deus é se agradar de uma pessoa sem fé. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Ou sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. É impossível que Deus se agrade de uma pessoa que não tem fé nele. A primeira coisa que uma pessoa precisa para ver os feitos e as obras de Deus em sua vida é acreditar que ele existe e que ele dá alguma recompensa para aqueles que procuram se aproximar dele. Então já fica uma resposta aí, caso você se pergunte para por que Deus não se revela para ateus insinceros. Existe muita gente que se declara ateu, mas no fim das contas, no fundo, na verdade, tem uma espécie de revolta por conta do sistema religioso que toma o nome de Deus como que representando esse Deus e tal, mas que existe muita hipocrisia, muita mentira, pessoas que levam o nome de Deus de maneira indigna, etc. Existe esse tipo de pessoas que são sinceras e, por conta dessas coisas, acabam não vendo sentido na crença em Deus. Mas, no fim das contas, essas pessoas só precisam de um esclarecimento. E muitas delas alcançam, né? Muitas delas, o próprio Deus abre o entendimento. Mas existem aqueles que, de maneira desonesta, insincera, dizem que não há Deus. E aqui Hebreus está dizendo de maneira muito categórica: não tem como você agradar a Deus, não tem como você ter a aprovação dele se você não crê que ele existe. Isso é básico. Crer que Deus existe e saber, acreditar que ele recompensa as pessoas que o buscam, tá certo? Então, é isso. Esse foi o nosso vídeo. Essas são as 5 coisas que são impossíveis para Deus. Eu vou recapitular rapidinho, só para você anotar aí. Primeiro, mentir, Hebreus 6,18. Segundo, ser tentado e tentar alguém, Tiago 1,13. Mudar seu caráter, Tiago 1,17. Rejeitar o pecador arrependido, João 6,37. E se agradar de uma pessoa sem fé, Hebreus 11,6. Essas são as 5 coisas que são impossíveis para Deus fazer. Existem muitas mais, obviamente, mas eu separei essas aqui para transmitir para vocês de uma forma mais didática, tá bom? Obrigado por sua atenção, eu aguardo você no nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Valeu!